Muito bem, pessoal, seguindo aqui, agora eu vou ensinar vocês como que a gente pode fazer para renomear tanto as nossas entradas quanto as nossas saídas. Se você estiver, por exemplo, gravando uma bateria que tem vários canais ou muitos elementos, é bom que você renomeie seus canais, né? Tem um canal da caixa, um canal da voz, um canal sei lá, do violão, para você saber qual que é o canal que está representando aquele instrumento no momento. Eu vou excluir uma das tracks aqui e vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês que se eu clicar aqui com o botão direito para eu armar para gravação, no input mono aqui, eu tenho a entrada input 1 e input 2. Esses nomes, na hora de eu selecionar, eu posso alterar, tá? Eu só tô com duas entradas aqui, porque lá na primeira aula eu selecionei, se a gente vir aqui em Devices, a gente consegue selecionar, tá vendo? Eu só tenho duas entradas habilitadas. Se eu quiser habilitar, por exemplo, 3, eu posso fazer isso. Dou um OK. Então agora, clicando com o botão direito em cima desse botão vermelhinho, eu venho aqui em Input Mono e agora eu tenho 3 inputs, tá vendo? Então é aqui que eu habilito. Agora, você deve se perguntar como que eu faço para renomear isso daqui. É muito simples. O que a gente precisa fazer é muito simples. Vamos clicar Ctrl P para abrir as nossas preferências. Agora vamos achar aqui a aba áudio, clicando aqui em áudio, a gente tem essas duas opções aqui embaixo, ó, Input Channel Name ou Output Channel Name, tá? Nota que nenhuma das duas está habilitada aqui, tá? As duas estão sem habilitar. A gente pode vir nessa caixinha aqui que vai representar os nossos inputs, ou seja, as nossas entradas. Clicando aqui, a gente tem os nomes que a gente encontrou ali agora há pouco, ó, Input 1, Input 2, Input 3. Então eu posso selecionar dando 2 cliques e, por exemplo, colocar o nome que eu quiser aqui, ó, o alias do name, né? Então eu vou colocar, sei lá, voz. Então, uma vez que eu coloquei voz aqui, ó, posso selecionar qual canal que eu tô alterando o nome, tá? Ou posso colocar aqui em nenhum canal, tá? Eu vou colocar aqui input 1, vou colocar voz, só um exemplo, tá? Vou dar um OK. Vou vir no input 2, vou vir aqui, clicar 2 vezes, ele já vai me permitir alterar. Vou colocar aqui violão, por exemplo, tá? E no input 3 eu não vou alterar nada. Vou dar um OK, vou dar outro OK aqui, beleza? Agora eu vou vir aqui na parte de baixo, nessa caixinha, e vou renomear, por exemplo, as minhas saídas. Em vez de ser output, eu vou colocar só out, por exemplo. Ó, output aqui 1, eu vou colocar out, colocar em minúsculo aqui, out 1, tá? Vou dar um OK. Aqui na segunda eu vou colocar out 2, por exemplo, tá? E o resto eu vou deixar assim. Vou dar um OK. E vou habilitar agora essas duas caixinhas aqui para que isso funcione, tá? Então eu vou clicar nessas duas caixinhas, vou dar um aplicar e vou dar um OK. A partir de agora, se eu clicar com o botão direito no meu botão ali de gravar e vir selecionar a minha entrada, olha o que aconteceu. Meu input 1 agora chama voz, meu input 2 agora chama violão e meu input 3 eu não alterei. E nas saídas também se aplica, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, que agora a saída está chamando de Out 1 e 2, antes era Output, então acabei de alterar essa parte também. Então dessa forma você consegue renomear tanto as suas entradas quanto as suas saídas, tá? Isso é bem interessante para sua organização aí de I/Os, de entradas e saídas, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de falar nessa aula ainda é direcionar vocês para que vocês entendam como que o Reaper trabalha e quais são os tipos de arquivos que ele trabalha. Assim como qualquer DAW no mercado, quando você grava, quando você gera o seu material, né, que você faz a sua gravação, que você importa um arquivo para sua DAW, você, dependendo da DAW, você tem alguns tipos de arquivo que vão fazer a DAW reconhecer aquele arquivo posteriormente para que você possa continuar trabalhando, tá? Até agora a gente não salvou o Reaper, né, nessas aulas que a gente está tendo aqui, então a gente vai fazer isso pela primeira vez, porém, nas próximas aulas a gente vai falar muito melhor sobre os arquivos do Reaper, tá? Então eu vou fazer só um panorama geral. A primeira coisa que eu vou fazer então, agora com o meu projeto sem nada, eu vou vir em File e vou vir aqui, ó, Save Project As, ou Ctrl Alt S. Vou selecionar uma pasta aqui no meu sistema, pode ser essa pasta chamada A, aqui eu tenho uma pasta chamada Reaper, eu vou selecionar aqui, vou abrir, e vou marcar essa primeira caixinha aqui, ó, Create Subdiretório para o projeto. Quando eu clico nessa primeira caixinha, ele vai criar uma pasta chamada Reaper, aqui é onde eu selecionei, e dentro dessa pasta ele vai colocar os meus arquivos. Isso é bem interessante para a organização. Eu vou renomear aqui como teste, tá? E vou salvar
o meu projeto. Uma vez que eu salvei meu projeto, agora a gente vai lá para a pasta onde a gente salvou, que é aqui em A, Reaper. Nota que ele criou uma pasta chamada teste, que foi o que eu pedi para ele fazer. Quando eu abro o Reaper, ele tem esse primeiro projeto aqui, ó, que é esse meu primeiro arquivo. Tá até pequeno, vou deixar maior para a gente analisar. Bom, esse daqui é o núcleo do seu projeto. É através dele que você vai poder abrir o seu projeto diretamente, sem precisar selecionar lá dentro do Reaper para abrir. Clicando 2 vezes nele, você já vai abrir o seu projeto. Agora vamos voltar para o Reaper. Tá? Então, meu arquivo principal está salvo e eu não tenho nada no meu projeto, está vazio. Agora, se eu fizer qualquer alteração, por exemplo, clicando aqui, eu vou criar 2 tracks, por exemplo. Agora, vindo aqui, eu vou vir em File, Save Project ou Ctrl S, salvei o meu projeto. Vamos para nossa pasta, pronto. Agora, nota que o Reaper criou um outro projeto aqui, ó. E qual que é esse projeto? Esse projeto aqui é um projeto de backup, tá? Na verdade. Se eu abrir o Reaper por aqui, eu vou estar exatamente com essas 2 tracks criadas, porque foi a última alteração que eu fiz, tá? Se eu clicar nesse projeto aqui, que é o meu backup, e abrir o Reaper por aqui, eu vou estar abrindo o Reaper uma versão anterior do meu salvamento, ou seja, sem as tracks aqui. Vamos fazer esse teste então? Eu vou fechar o meu Reaper, tá? E agora eu tô só com meus 2 arquivos aqui. Lembre que em nenhum projeto eu tava com o meu projeto vazio e depois eu criei 2 tracks. Então, se eu abrir esse projeto, eu vou abrir meu projeto com as 2 tracks que a gente criou, tá vendo? Ó, que foi a minha última alteração e salvamento. Aí aparece aquela janelinha que a gente conversou, eu vou fechar ela aqui. Então, a gente tem esse projeto do último salvamento que a gente fez. Se eu fechar e abrir o meu backup, olha o que vai acontecer. Pronto, então agora eu abri o meu Reaper, só que um salvamento antes. Então é um backup que ele faz de segurança caso dê algum tipo de problema no último save do seu projeto. Bom, beleza. Eu vou criar mais uma track agora e vou simular que estou gravando alguma coisa, tá? Deixa eu clicar aqui com o botão direito, colocar a minha voz aqui na entrada, já tá. Vou habilitar para gravação e vou pressionar Ctrl R. Então, beleza, gravei aqui alguma coisa sem áudio nenhum, mas eu tenho um arquivo. Agora eu vou vir aqui em File, Save Project, tá? Salvei o meu projeto. Vamos voltar lá para nossa pasta ver o que aconteceu? Agora, nota que a gente tem mais 2 arquivos, né? A gente tinha esse e esse, agora a gente tem esse e esse. Esse primeiro arquivo é o arquivo da mídia que você está representando lá dentro do Reaper, tá? É ele que vai ser seu arquivo WAV, MP3, seja lá pelo que for. E se você for mandar para alguém abrir dentro de alguma DAW para ouvir, é nesse formato que você vai utilizar. Esse outro arquivo chama-se ReaPix dentro do Reaper. E ele está aqui com a função de fazer com que o Reaper reconheça as ondas dentro do próprio Reaper, tá? Facilita na leitura do Reaper, por isso que ele tem esse desenho de onda aqui. Então, para o Reaper conseguir representar o seu arquivo da mídia de áudio para você ouvir, esse arquivo é fundamental para que ele reconheça o formato de onda sem problemas maiores. Então, a gente já tem 4 arquivos aqui que a gente trabalha no Reaper, tá? Existe mais um tipo de arquivo para trabalhar no Reaper. Eu posso vir aqui, por exemplo, pegar meu arquivo e recortar ele, tá? Vamos fazer esse teste aqui, ó. Agora eu tenho 3 arquivos, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Save Project, vou fechar o meu arquivo e vou abrir ele novamente aqui com o meu arquivo principal. Se eu der um Ctrl Z, eu não vou conseguir retornar para o meu arquivo como ele estava anteriormente. Ou seja, se eu salvei e fechei meu projeto, todas as minhas alterações eu perdi. Eu não consigo fazer undo, né? Voltar com Ctrl Z. Agora, vamos criar um segundo cenário aqui. Eu vou apagar isso tudo, tá? Vou deixar o nosso arquivinho aqui da forma que estava, beleza? Então, agora a gente vai vir clicar Ctrl P. A gente vai vir aqui em General. E a gente vai selecionar essa função, Save Undo History with Project. É uma função de undo aqui. Se a gente pressionar essa caixinha, aplicar e der OK, agora vamos salvar nosso projeto, Save Project, e vamos para nossa pastinha. Criou-se agora um tipo de arquivo novo aqui, ó, com o nome do projeto teste undo. E o que esse arquivo faz? Ele permite exatamente a gente fazer o que a gente não conseguiu da outra vez. Se a gente clica aqui, por exemplo, e splita nosso track, ó, agora eu fiz 3 tracks de novo, vou vir Save Project, vou fechar meu Reaper e vou abrir novamente, tá? Agora,
Mesmo com eu ter feito as alterações antes, salvei e fechei, se eu apertar Ctrl Z, eu consigo voltar ao que eu tinha feito anteriormente. Eu só consigo fazer isso devido ao arquivo que a gente acabou de criar. Então eu recomendo que você faça isso, e a gente trabalha no Reaper com esses 5 tipos de arquivo. Agora você conhece todos eles, tá bom? A gente se vê na próxima aula.